Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, eu sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. E hoje eu irei falar sobre a última das 4 grandes vocações, que é a vocação dos cristãos leigos. Primeiramente, precisamos esclarecer o que significa a palavra leigo. No português, a palavra leigo é usada para se referir a alguém que não possui conhecimento sobre determinado assunto. Mas, no caso da igreja, o seu significado é outro. Na igreja, leigo é todo aquele cristão que não é ordenado, ou seja, são todos os membros da Santa Igreja que não fazem parte do clero. Os leigos são, então, a grande maioria dos fiéis e são considerados o corpo da Igreja. Os ordenados são a cabeça visível e os leigos o corpo. E como corpo, eles recebem de Deus a vocação dos ministérios social, a missão de agir no mundo pela convivência do cotidiano. Algo que os ministros ordenados não podem fazer, pois eles possuem como missão abdicar da sua vida social para se dedicarem exclusivamente a Deus. A Bíblia nos diz que Cristo se fez carne para habitar no meio de nós, habitar no mundo como parte do mundo e parte da sociedade. E estando no mundo, ele o santificou por meio de suas ações e do seu cotidiano. O leigo possui este mesmo ministério. Ao estar inserido dentro da sociedade, ele deve santificar o mundo em seu cotidiano, trabalhando para a edificação do ser humano e da glorificação de Deus Pai em cada uma de suas atitudes. Ser leigo é exatamente isso, ser uma imagem do Cristo peregrino, não como uma autoridade divina, mas como o servo, aquele que esvaziou-se de si mesmo e veio viver no meio de nós. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Porém, mesmo estando inserido na sociedade, o leigo não deixa de ser um membro ativo e importante da Santa Igreja e, como tal, possui uma missão e algumas responsabilidades. Essas responsabilidades podem ser divididas em 5 pontos. Primeiramente, o leigo deve ser um fiel. Significa que ele deve crer em Cristo e crer naquilo que a igreja ensina. Alguém que não crê em Deus e não crê na igreja não pode ser considerado um cristão de verdade. Por isso, crer é muito importante. O segundo ponto é: o leigo precisa rezar. A oração é uma forma de relacionamento com Deus. Então, a oração é necessária para a vida do cristão. Em terceiro lugar, nós temos o compromisso da missa. O sacrifício eucarístico da missa é um sacramento que nos alimenta e nos santifica. Então, ele é necessário para a nossa salvação. Um verdadeiro cristão católico não pode viver sem participar da Santa Missa. Essas 3 primeiras responsabilidades são do leigo como membro ativo da Santa Igreja. Porém, como eu já disse anteriormente, o leigo também possui um outro ministério. Um ministério voltado para seu papel na sociedade. E isso pode ser refletido em suas outras 2 responsabilidades. A quarta responsabilidade do leigo é ser um pilar de moral. Como membro de uma igreja doméstica, de uma família cristã,
o leigo compartilha da sua missão coletiva. Ele deve guardar os mandamentos de Deus e ser um exemplo a ser seguido pelos outros, colocando Deus em primeiro lugar em cada momento da sua vida e também rejeitando tudo aquilo que vai contra a moral cristã. Por fim, a quinta responsabilidade do leigo é a caridade. Este é o grande pilar do leigo, ministério social e ajuda ao próximo. Seja uma ajuda pastoral dentro da igreja ou seja fora dela, seja um auxílio financeiro, seja um direcionamento político e moral, seja evangelizando parentes e amigos, ou apenas intercedendo por todos os outros, seus irmãos e não irmãos, a partir das suas orações. A caridade, o amor, é o grande pilar dos leigos, que os colocam como verdadeiros cristos nesse mundo. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele sempre vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.